parábola de hoje é a parábola da candeia, a candeia e o alqueire. Vocês devem lembrar que a gente estudou sobre o sal, né, quando Jesus usa a parábola do sal ali no Sermão do Monte, e ele emenda com esse assunto. Ele diz que nós somos o sal da terra e também a luz do mundo. Nós vamos reler aquele trechinho, mas antes disso eu queria chamar a atenção para algumas coisas que a gente comentou logo no começo do estudo, lá na introdução, né? De que o método de ensino de Jesus envolve a questão de ilustrar para manter, para fazer vívida, né, a questão que ele está ensinando. Com isso, ele joga luz no ensinamento, embora a própria Bíblia diga, ele mesmo disse, né, que muitas vezes usava de parábolas para que alguns não entendessem, mas sempre tem aquela questão, quem tem ouvidos ouça, né? Inclusive ele usa essa expressão aqui, no texto que nós vamos ler hoje. Quem tem ouvidos ouça pode parecer uma coisa, assim, bom, qualquer um que tem ouvidos, basta atentar. Mas não é bem isso que Jesus está dizendo ali. Quando ele diz, quem tem ouvidos ouça, ele está falando quem é apto a ouvir, quem é apto realmente a entender. E ele está falando do ouvir aqui no sentido espiritual, né? É aquele que tem discernimento espiritual, a quem Deus dá discernimento para compreender os ensinamentos. Então, ele julgava que os seus discípulos, mesmo que a princípio não entendessem algumas parábolas, mas eles eram capazes de entender. E assim, o crente, ele é capaz de entender e de assimilar espiritualmente os ensinamentos de Jesus, né? Um ensinamento ou qualquer ensinamento dele. Mas isso não é verdade quando nós estamos falando de pessoas que têm o coração endurecido, como eram os fariseus. Então, aquele coração endurecido, ímpio, incrédulo, faz com que a pessoa não tenha condição de ouvir, de entender, de discernir espiritualmente o ensino. Né? Mas Jesus não usa só das ilustrações, das parábolas, ele usa de repetição também. Por que a repetição é importante? Porque através dela algumas coisas vão se firmando na nossa cabeça, né? Na nossa mente. É um método que, na verdade, é utilizado, por exemplo, na escola, né? O professor ensina ali uma fórmula matemática, por exemplo, e ele aplica exercícios, né? Às vezes ele até repete aquilo, mas ele vai aplicando exercícios, porque cada vez que você faz um exercício, utilizando aquela fórmula, você está repetindo. Você aplica uma vez, duas vezes, três vezes, e aquilo vai ajudando você a gravar na mente. Então, Jesus muitas vezes usou de repetição. E hoje a gente vai pegar justamente uma parábola que ele utilizou em duas circunstâncias diferentes. Nós vamos perceber que realmente foram situações diferentes, o contexto é diferente, e até a conotação que ele dá é ligeiramente diferente. Está relacionada, mas é ligeiramente diferente. A primeira vez que nós vemos isso na Bíblia é lá em Mateus 5. Então vamos lá. No capítulo 5 de Mateus, a gente tem o comecinho
do Sermão do Monte, é onde nós estudamos sobre a luz, e logo antes, no versículo 13, Jesus tinha afirmado aqui, então, vós sois o sal da terra. Então, a gente enfatizou bastante essa questão do sal. Acho que foi no nosso segundo estudo, né? Mas logo em seguida, no versículo 14, ele reforça esse ensinamento usando dessa outra parábola, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, aqui o sentido que ele aplica: vocês são a luz do mundo, é o mesmo sentido de quando ele diz: vocês são o sal da terra. Mas quando ele se refere à luz, ele diz aqui que ela foi feita para ser colocada num lugar visível. A luz aqui, no versículo 15, aparece na candeia. A candeia são as velas, né? São as luminárias ali. E ela é feita para colocar num lugar que realmente apareça, que fique em evidência e que ilumina a casa. Não é feita para ficar escondido. É para realmente aparecer, para ser mostrada. Então, o contexto aqui, Jesus antes vem falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças descrevem como é verdadeiramente um cristão, um crente, um discípulo de Jesus. Esses são os bem-aventurados, né? Porque eles esperam nas coisas eternas. A eles pertence todas essas coisas que Jesus vai dizendo, versículo a versículo aqui. Eles passam por situações aqui e desprezam isso porque eles estão sempre olhando para uma coisa muito maior. Então, é nesse contexto que Jesus diz para esses: vocês que são os bem-aventurados, vocês que são aqueles que têm sua esperança na glória eterna, vocês são o sal da terra, vocês são a luz desse mundo. E a conclusão dessa parábola aqui é: uma vez que vocês são a luz do mundo, vocês têm que fazer brilhar. Vocês têm que ser manifestos. Por quê? Qual é o propósito aqui? A luz de vocês deve ser evidenciada para que vejam realmente as boas obras de vocês, as boas obras praticadas em Cristo. E assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, aqui, a candeia, que não pode ser colocada debaixo do alqueire, no versículo 15, na verdade, ele está procurando mostrar aquilo que não deve ser escondido. Na segunda vez, ele vai aplicar a mesma ideia. Mas aqui, eu disse que elas são ligeiramente diferentes, porque aqui o foco de Jesus era mais mostrar a necessidade do nosso testemunho pessoal, do nosso bom testemunho aqui nesse mundo, para que seja manifesto a glória do Pai, a glória de Deus. O poder dele de transformar nossa vida,
de fazer gente realmente ser diferente desse mundo, fazer com que as pessoas vejam que Deus tem operado na nossa vida. Então, essa é a ênfase que nós encontramos aqui. Aqui, a parábola da candeia e do alqueire está associada à parábola do sal, e ela foi proferida no Sermão do Monte. No começo do capítulo aqui, nós vemos, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte. Já essa segunda vez que nós vamos verificar Jesus falando sobre isso, é numa outra circunstância. Na mesma circunstância, no mesmo momento, onde nós estudamos semana passada. Não é num monte. Mas vocês devem lembrar que na semana passada nós estudamos sobre a parábola do semeador e Jesus proferiu aquela parábola na praia, não num monte. Ele não estava sentado num monte, numa colina. Ele estava sentado num barco no mar da Galileia, na beira da praia, e ele proferiu aquele sermão dali. Então nós vamos ver que Jesus repete a parábola da candeia em uma outra circunstância. Só a título de curiosidade, assim, em Marcos, nós não temos o sermão do monte. Esse sermão tão maravilhoso que Mateus descreveu aqui, com tantos detalhes, ele não aparece. Tem algumas coisas que Jesus disse nesse sermão que aparecem, assim, espalhadas lá em Marcos. Tem um trecho bem parecido que aparece já no capítulo 9 de Marcos, mas nitidamente é outra circunstância. Alguns acreditam, não dá para cravar isso, mas alguns acreditam que o Sermão do Monte estaria aqui cronologicamente no capítulo 3 de Marcos. Para ser mais exato, no versículo 13. Olha só, Mateus escreveu o Sermão do Monte em capítulo 5, 6, 7. Marcos diz assim, no versículo 13, aqui do capítulo 3. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Está aqui. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então, muitos entendem que teria sido, nessa ocasião, o Sermão do Monte, mas Marcos não descreve o sermão. Tá? O nosso texto mesmo já é no capítulo 4, aqui de Marcos. Então, vamos lá, um pouquinho para frente. Na minha Bíblia não precisa nem virar a página, porque a gente encontra no versículo 21. Tá? Então, esse é o contexto em que Jesus vai, de novo, falar sobre a candeia e o alqueire. Diz assim, versículo 21 até o 23. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, se você tem a capacidade de entender isso, né, entenda. Ouça aí. Então, como nós dissemos, aqui é outra situação. O começo do capítulo 4, a gente vê o início desse sermão. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele grande multidão. Aqui começa, e o versículo 2 diz que ele ensinava aquela multidão através de muitas parábolas, e ele conta uma série dessas. Tá? Isso tem
alguma coisa de interessante para nós aqui entendermos o contexto. Eu disse também na semana passada, quando a gente estudou sobre a parábola do semeador. Olha, Jesus aqui ensinou por várias parábolas, e ele vai acrescentando uma após outra, e elas têm uma sequência lógica para transmitir os ensinamentos que ele quer, e são ensinamentos sequenciais. Nós vemos o teor da parábola do semeador. Jesus enfatiza: a semente é a boa semente do evangelho, que é lançada pelo semeador, que são aqueles que pregam o evangelho. Alguns entendem que ele está falando dele mesmo, mas fica notório que isso teria continuidade através da igreja, dos discípulos. Então, na verdade, os seguidores de Jesus continuam fazendo aquilo que ele ordenou, lançando essa boa semente. E Jesus diz: olha, essa semente vai cair em terrenos diferentes. Muitas vezes elas não vão vingar, ou aparentemente vão vingar a princípio, e depois vão decepcionar. Elas vão ser sufocadas pelos cuidados desse mundo. Elas, quando sofrerem algum tipo de provação, né, representada pelo sol, elas vão morrer, ou às vezes elas vão dar fruto, e às vezes vai dar muito fruto, né? Então Jesus ali começa a falar sobre uma sequência a respeito do crescimento do reino. O reino de Deus, ele é algo que João anunciava: eis que é vindo o reino de Deus, e Jesus pregou a mesma coisa, e ele passa a anunciar que o reino vai se espalhar. Na verdade, Jesus, através do evangelho, ele veio estabelecer o seu reino, e ele vai dizer que é inevitável que o reino dele cresça. Vamos lembrar, irmãos, que o evangelho começou. Hoje a gente vê o cristianismo, mesmo com todas as heresias, as seitas, as distorções, mas o cristianismo está espalhado pelo mundo. Alguns países proíbem o cristianismo, mas eles têm que lutar, perseguir, para evitar que o cristianismo entre lá. E muitas vezes eles são duros mesmo nessa perseguição aos cristãos, não admitem Bíblia, mas o fato é que o cristianismo se expandiu pelo mundo. Porque muitas vezes se cumpriu aquilo que Jesus disse. A semente foi lançada e ela frutificou. A 30 por 1, a 60 por 1 ou a 100 por 1. Então a gente vê ocasiões em que o evangelho é largamente propagado, aceito, e o reino de Deus é expandido nesse mundo. Porque ele veio realmente para ser evidenciado. Mas ele nasceu, né? A igreja nasceu ali de um grupinho pequeno de pessoas desprezíveis, né, pela sociedade, trabalhadores braçais ali. Tinha um publicano, tinha alguns pescadores, pessoal simples, né? O próprio Senhor Jesus era um filho de carpinteiro, a ponto de que questionaram: pode vir algo de bom de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade de proletariado, era desprezado, não se imaginava que o Messias viesse dali. Então, aquilo começou bem pequenininho mesmo.
a gente imaginar que aquilo que começou com essa gente simples, num lugarejo, né, numa cidadezinha ali da Palestina, onde Jesus reuniu os primeiros discípulos, peregrinou ali no deserto, mas ele reuniu eles inicialmente ali na região do Mar da Galileia, Cafarnaum, né, onde Jesus começou o ministério dele, e pensar que isso tomou a forma que tomou, de se expandir pelo mundo, com toda a perseguição que sofreu, isso é uma coisa assim maravilhosa, é feita pelo poder de Deus. E é disso que Jesus está falando aqui nessas parábolas, né? Aqui, a candeia não é propriamente o crente, tá? Embora o crente tenha um papel importante nisso, tá? Mas nessa parábola, ou nessa repetição da parábola aqui em Marcos, Jesus está se referindo à candeia, realmente falando sobre o evangelho pelo qual o reino de Deus é expandido no mundo, né? Lá ele fala: vocês são a luz do mundo, vocês não podem ficar escondidos, a luz tem que ser colocada não debaixo do alqueire, escondida, mas no velador. Por quê? Porque o mundo tem que ver as boas obras de vocês para que glorifiquem a Deus. Então, lá ele está aplicando um pouquinho assim sobre a luz, a candeia, é o crente, é o testemunho dele. Aqui, nós vemos que ele está falando sobre o reino de Deus. Primeiro, ele veio com essa parábola do semeador, e logo depois, nós vamos ver na sequência, ele vem com a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Essas duas talvez a gente veja em conjuntos, tá? Porque elas têm uma ligação muito, muito próxima, são pequenininhas, acho que dá para ver elas juntas. Mas elas estão estreitamente relacionadas a essa parábola que nós estamos vendo hoje, da candeia. Lá, em Mateus, Jesus disse: olha, uma cidade construída sobre um monte não é para ficar escondida, ela foi construída lá para ser vista mesmo. E aqui ele fala de uma outra forma, no versículo 22, nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Nada se faz para ficar oculto. Ou seja, o que ele está colocando aqui por mais que estivesse encoberto ao mundo, né, a revelação do reino de Deus, ele haveria de ser manifestado aos homens nesse mundo, largamente manifestado. Todo o contexto, a circunstância em que Jesus conta a mesma parábola, mas a aplicação, né, o contexto aqui faz com que a gente enxergue que ele muda um pouco a lição sobre o que ele tá, a ideia que ele está passando nessa parábola. Notem, a mesma ilustração serve para ele enfatizar essas duas coisas: o testemunho do crente e o próprio evangelho, o reino de Deus. As ideias não são assim totalmente dissociadas, né? Uma vez que o nosso testemunho está estreitamente ligado ao evangelho. Se nós somos transformados, se existe em nós obras que glorifiquem a Deus, é porque o poder do evangelho foi exercido na nossa vida.
porque realmente o Espírito Santo de Deus nos convenceu do nosso pecado. A palavra de Deus foi pregada, nós ouvimos, fomos levados ao arrependimento por obra do Espírito Santo de Deus e somos transformados, sendo justificados e santificados em cada dia por meio de Cristo. A sequência das parábolas de Jesus aqui, eles vão mostrar essa expansão do reino de Deus que vem através disso. O nosso testemunho fala alto no que diz respeito à expansão do reino. O reino de Deus há de ser revelado. Ele está dizendo aqui, vai ser manifesto ao mundo. Ele veio ao mundo para ser manifesto. Por mais que estivesse ali escondidinho ainda, né, em uma região, ele seria expandido. E haveria de ser, e seria, e será, e está sendo, né, ao longo dos séculos. Isso está se cumprindo. Nada vai fazer com que o evangelho do reino seja abafado. Esses dias eu li um comentário em rede social, eu não sei que nível, que tipo é, mas que tipo de cristão, mas era a respeito de alguma dessas coisas afrontas sobre Deus, essas igrejas, né, heresias, as perseguições. Então, alguém comentava ali um tipo de receio de que o cristianismo vai desaparecer, que a igreja vai ser tão perseguida que pode até morrer. Jesus prometeu que ela iria ser expandida, crescer. Sofreria oposição. Mas ele mesmo prometeu também que estaria com ela todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então, não há por que a gente ter esse receio. Realmente vai passar uma peneira, a gente vê as profecias, parece que no final, aí vamos falar de uma outra parábola que ele conta também, está relacionada ao reino, a parábola do joio e do trigo, que todo mundo conhece. O assunto é o mesmo. Mas é porque lá na frente vai se verificar. O reino foi expandido. Mas nem tudo que parecia ser reino é. Né? Ou pelo menos não reino de Deus. Vai ter muita coisa que é reino das trevas e vai estar misturado. É quando o joio e o trigo vão ser separados. Mas isso é assunto para outro dia. Aqui a gente vê essa parábola da candeia e da luz nessa ocasião que Jesus profere, então, ele está falando da candeia e do alqueire, melhor dizendo, né? Ele não pode ser escondido. O evangelho não veio para ficar escondido. Ele veio para ser manifesto ao mundo. E vai ser. Não é para ficar embaixo da cama, não é para ficar embaixo de um cesto, né, que é o alqueire. Ele vai ser revelado. Nada que está oculto vai ficar oculto. E ele está se referindo ao reino de Deus, né, sendo revelado ao mundo, através do evangelho. Nós somos instrumentos de Deus, irmãos, para que isso se cumpra, para manifestar ao mundo o evangelho e o seu reino, né? Então é aí que entra aquela aplicação que Jesus fez lá em Mateus. A mesma parábola, com, como eu disse, ensinamento, pode-se dizer, um mesmo ensinamento, mas
com enfoque ligeiramente diferente. Sendo a luz do mundo, nós temos que manifestar a grandeza do poder de Deus, né? E com isso, nós estamos servindo como instrumento na mão de Deus para que aquilo que veio ao mundo seja revelado. Que o nome de Jesus, que o Evangelho, que o reino de Deus sejam manifestos ao mundo. Então, esse é o nosso papel aqui. É importante que a gente entenda isso. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava mostrando para aquela igrejinha, né, aqueles poucos discípulos que tinham ali ainda, vamos dizer, mesmo que fosse uma multidão na região, isso em relação à grandeza do Império Romano, naquela época, era nada, né? Alguns milhares de pessoas ali daquela região não representava nada em relação ao, ao mundo que era identificado como um império, né, greco-romano. Os romanos herdaram, expandiram ainda mais o Império Grego, unificaram aquilo, fizeram crescer ainda. Mas aquele grupinho não tinha o poder de Roma, eles não tinham influência, eles não eram reconhecidos nem mesmo pelas autoridades judaicas ali, quem dirá pelos grandes do mundo, né? Mas olha, não demorou muito para que o próprio imperador lá em Roma, né, tomasse conhecimento do Evangelho. Sabe por quê? Porque a candeia não veio para ficar embaixo do alqueire. Ela foi colocada no velador e foi levada através da instrumentalidade daqueles homens, de homens como Paulo, né, o apóstolo Paulo e tantos outros que trabalharam com ele na expansão do Evangelho. Com ele ou em separado, né? A Bíblia menciona vários outros discípulos, Paulo mesmo se refere a vários outros, e aquele Evangelho foi sendo manifesto ao mundo, a luz foi sendo levada a um mundo de trevas. Então, isso é uma grande lição para nós, por mais que isso pareça improvável aos homens, difícil, por mais que nós sejamos pequenininhos, não reconhecidos pelo mundo, não faz mal. A gente sabe que nosso papel é trabalhar como instrumento de Deus para que o reino dele seja manifesto, cumprindo o papel. E Cristo prometeu que estaria com a gente, né, todos os dias, dando, assim, poder para que a gente faça o nosso papel com essa intenção. O poder, a grandiosidade dos alvos atingidos não está no nosso poder, nem esteve em Paulo, nem em Apolo, nem nos apóstolos. Mas o poder sempre residiu em Cristo, no poder da palavra dele. Aquele que assegurou isso aqui. É calcado nisso que o evangelho é expandido. Que a nossa luz seja manifesta, para que os homens glorifiquem a Deus, sempre. Amém? Então, na semana que vem, se Deus quiser, se permitir, nós vamos ver um pouquinho da sequência desse mesmo sermão de Jesus aqui, quando ele trata da parábola da semente e da mostarda, o grão de mostarda. Ok?